2, 2, 2, 3, né? Aqui é 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3. Tá? Estou pegando o gerador G1, então isso aqui vai ser Epsilon 1. Então isso aqui só pode ser linha 2, coluna 3, e linha 3, coluna 2. Bom, esse é esse gerador. Depois do gerador G2. Gerador G2. Então 2 só vai poder ter 1, 3 e 3, 1. Então, a linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. 2, 1, 3. Vai ficar mais I. Depois, linha 2 aqui do centro. E aí, como esse aqui é antissimétrico, obviamente, então vai ficar agora na linha 3, 2, 3, 1. Que é menos. Então, esse é o gerador do G2. E o gerador G3 do grupo é só 3. Então, 3 vai pegar 1, 2 e 2, 1. Então, esses são os 3 geradores do grupo SO3. Então, isso significa que GA e GB, se a gente fizer o computador de todos esses geradores, eu vou ganhar sempre I, Epsilon, ABC e GC. Só fazer um cálculo pode verificar. Para cada par de geradores, essa relação aqui é satisfeita. Então, o que eu estou fazendo é isso. Simplesmente, como eu tenho 3 campos, a Mi1, a Mi2, a Mi3, eu estou agrupando esses campos dessa forma. Vou fazer a mesma coisa para o AMI-B. E vou fazer a mesma coisa para esse. Então, esse termo aqui, nessa visão, se eu redefino meu campo, né? Cada campo vai ser, quer dizer, na verdade, eu estou dizendo, esse termo aqui, se eu fizer essa adoção, a mesma coisa para o B. Vamos escrever B, Mi, C, GC, vai ser o B e Mi. Esse termo aqui vai ser traço de BMI comutador de AMI. Então, faço esse exercício. Mostro que esse termo pode ficar dessa forma. Se isso aqui é um traço, você vai entrar as transformações desses objetos aqui. Essa transformação, delta A, Mi A, que é F, A, B, C, blá, blá, blá. A transformação desse campo lá vai ser a linha Mi igual a R, a Mi, R transposto. Então você vai substituir a transformação de cada campo vai seguir R transposto. Cada vez que o R transposto bater no R, dá identidade. O R que sobrar aqui vai sobrar com o R transposto aqui. Usa a propriedade cíclica do traço, esse termo invariante. Então, se você quiser colocar as matrizes, é isso que você tem que fazer. Essa lei de transformação, e quando você coloca um campo na representação adjunta, essa lei de transformação, ela é a forma infinitesimal dessa lei de transformação. Para esse, desde o momento que eu juntei meu campo com o gerador. Se você quiser olhar a propriedade fazendo as transformações matriciais, esse termo aqui é isso. Então tem duas opções. Ou faz isso, é um caminho mais complicado. Não estou aconselhando ninguém a fazer, mas dá para saber que faz. Em teoria de Andrés a gente vai precisar disso, de usar isso. Ou então faz o trabalho mais força bruta. Pega o termo que nós tínhamos escrito aqui, que é esse termo aqui. Então isso aqui é o F, A, B, C, faz a transformação desse, vezes esse, mais esse, vezes a transformação desse, vezes esse, mais esse, vezes a transformação desse. Cada transformação vai trazer um F, esse G traz um F. Então eu vou somar 3 termos dessa categoria. Vai sair exatamente a identidade do Chateaubriand e isso assim. Então, esse termo eu garanto que ele vai ver. Esse é o argumento, tá bom? Não estou querendo cortar a tua discussão, não. A tua discussão levantou esse ponto. Agora é uma coisa que vocês têm que fazer. É um exercício que eu
precisa para ir procurar livros de teoria de grupo fazer isso. É só pegar os resultados que eu fiz na aula. Só uma questão de maquinação algébrica. Vamos voltar lá. Então eu tenho que tirar o teorema de retirar o teorema de Lêibniz, refazer o teorema de Lêibniz. O teorema de Lêibniz, então, agora vai ser a variação desse novo lagrangiano. Termo novo. Quando eu faço isso, como nós sabemos, vou pegar o teorema de Lêibniz e me diz que isso aqui vai me dar algo desse tipo. ZL de interação de DI A delta A. Mais a mesma coisa para o F. De novo, o B. O B aparece sem derivada. A autointeração me trouxe o B dentro da corrente. Mas o B continua sem derivada. Então a autointeração não introduziu. Então aquele termo não muda. Então, esse termo aqui não mudou. Esse termo aqui continua a mesma coisa. Então, essa corrente não mudou. Agora, se eu fizer o teorema de Lêibniz para esse lagrangiano, o único termo que apareceu novo foi esse. Mas esse termo não altera a estrutura da corrente, porque esse termo tem nenhum dele. Então, não mudou a corrente dele que eu tinha tirado continua sendo a mesma. Então, meu problema fechou. Eu consegui construir, colocar a autointeração, modifiquei o lagrangiano, porque se eu tivesse ganhado um termo novo, uma nova corrente, se esse termo tivesse modificado a corrente, eu teria ganhado agora uma segunda corrente, que não era mais a antiga. Aí eu tinha que reacoplar ela com o campo ali, porque eu tenho uma nova, eu modifiquei o lagrangiano, ganhei uma nova corrente. Então essa nova corrente interage com o campo de Gauge. E o meu método é recursivo, só que o meu método já parou. Se vocês, o exercício que eu vou deixar vai ser fazer tudo isso no formalismo de segunda ordem, que vocês conhecem. No formalismo de segunda ordem não para aí. Vocês vão ganhar um passo a mais. Vocês vão depois elaborar o problema, porque esse problema não é tão trivial de se fazer. Mas eu vou elaborar depois. Então, aqui, meu problema parou. Eu introduzi a autointeração. Aqui, bósons vetoriais interagindo com esse, não importa que é campo auxiliar. Não modifiquei, então a estrutura da corrente é aqui. Então aquela corrente que nós tínhamos derivado, né? Eu estou com menos coeficientes. Aí eu imagino que quem for reproduzir a aula vai colocar os fatores e os dois no lugar certo. Isso aí é problema de vocês. Tá? A ideia é mostrar a estrutura do que está saindo. Então, nós temos a nossa corrente, vamos colocar ela com os cantinhos JA. Ficou assim, ficou B. Está lá, né? B. Vamos colocar já a constante de estrutura. Então, essa é a corrente que não foi alterada por aquele tempo. Essa corrente veio do lagrangiano livre? Sim. Ela se manteve após a introdução da autointeração? Sim. Então, não preciso mais não ganhei nova corrente depois que eu coloquei a autointeração. Não preciso ir mais à frente, já tenho meu problema fechado. Meu sistema já se fechou. Só foi? Aí se eu tivesse mudado a corrente, exatamente, Henrique, eu pegava nova corrente, acoplava com o ar, de uma forma simétrica. Aí retirava uma nova corrente a partir do segundo lagrangiano. Se essa corrente também fosse nova, eu ia fazendo isso. Na gravitação, a gente vai fazer isso até o infinito, mas a gente vai saber somar. Na teoria de Young-Mills, para aqui. Depois eu vou dar o formalismo de segunda ordem, que vocês vão ver que tem que fazer um passo a mais. Tem um passinho a mais. E não para, então, por isso que eu uso o formalismo de primeira ordem, porque primeiro ele é novo para muitos de vocês. E segundo, porque ele vai ser útil na relatividade geral. É muito mais interessante. Para quem faz teoria de campo, quem faz teoria de Gauge da gravitação, é bom sempre evitar o formalismo métrico. O formalismo métrico é bom para quem estuda relatividade geral na formulação de Einstein. Mas se você começa a acoplar matéria fermiônica, torção aparece, a conexão de spin,
começa a ter sentido físico, né, propagante, são novos graus de liberdade que tem na teoria, a melhor coisa é tratar a gravitação pelo formalismo de primeira ordem. E aí não é uma questão de formalismo, não são equivalentes, não, é outra física. Então, nem sempre o formalismo de primeira ordem de uma teoria dá a mesma física que o formalismo de segunda ordem. Em alguns casos dá. Se a gente pegar o Lagrangiano de Einstein, a IG menos GR, trabalhar em primeira ordem ou trabalhar em segunda ordem é a mesma coisa, nós vamos ver lá na frente do curso. Mas se eu pegar raiz de menos GR e colocar, por exemplo, termos de curvatura ao quadrado, já não é mais equivalente. Formalismo de segunda ordem é uma coisa, formalismo de primeira ordem é mais rico, tem mais graus de liberdade, em princípio tem mais excitações no espectro. Então, eu estou trabalhando, nós que olhamos a teoria, que vamos querer dar um enfoque de Yang-Mills para a gravitação, para nós a gravitação não vai ser uma teoria métrica, para nós a gravitação vai ser uma teoria de gauge, então vamos sempre optar pelo formalismo de primeira ordem. Então, só para fechar para o intervalo, não. Você, na Lagrangiana, você sempre pode reincorporar ela a corrente conservada, né? E não a equação de movimento. Isso. Não é a equação de movimento. A equação de movimento eu só posso reinserir no Lagrangiano se você tiver campo que não se propaga, sem derivada, campo algébrico. Então, se você pegar isso, algo desse tipo, sei lá, L igual ao meio de M, x ponto ao quadrado, mais meio de si y2, mais um termo, kappa xy. Depois eu fazer essa Lagrangiana em mecânica clássica. Vamos tirar as equações desse variacional mx dois pontos mais kappa y igual a zero. Vamos tirar a equação do y. Si y mais kappa x igual a zero. Então, y é igual a menos kappa sobre si x. Então, esse cara, substitui esse y aqui. Então, isso aqui vai me dar m, x dois pontos, menos kappa 2 sobre si x igual a zero. Então, se for o caso, sei lá, eu posso escolher esse si aqui, posso escolher esse. Chama isso de kappa 2 sobre si. Se esse si for negativo, chama isso aqui de menos kappa x. Então, você tem uma oscilação. Então, você pode escrever um oscilador harmônico simples introduzindo uma coordenada auxiliar. É a física, o oscilador harmônico, isso não é. Eu só redistribuo as coisas. Eu não estou vendo mais o potencial do KX2. Estou vendo uma coordenada auxiliar se acopla com a coordenada do oscilador, mas se eu resolver as equações clássicas de Euler, na grande forma de Hilbert tem oscilador. Então, isso significa, se você olhar isso aqui, significa que se você parte do oscilador harmônico, ou se você, essa coordenada auxiliar, você reinsere sem problema. Então, quando a coordenada é meramente algébrica, você pode resolver ela pelas equações de campo e reinsere uma vez. É a questão do campo auxiliar. Isso. Agora, existe um outro pensamento que eu tenho. Será que existe a noção de evolução? Noção de evolução. Aham. Lagrangianas evolutivas. Então, a Lagrangiana tem uma evolução. Então, tem um sistema que ele se produz o tempo. Ele se autoproduz e vai para uma outra. Entendi. Vai crescer um braço, uma perna. A simetria vai gerando novas interações. A Lagrangiana vai aumentando o tamanho. Ela vai evoluindo. Né? Então, quer dizer, a corrente, ela sempre pode voltar para a Lagrangiana. Né? Pode. A equação do movimento ela pode. Então, no caso, você fecha um ciclo que não pode mais fechar. Pode dar. A questão de que dá para realizar a corrente volta para o Lagrangiano, mas você está produzindo nova física. Está mudando a física, você está enriquecendo as duas interações. Fazendo o que chamaria de Lagrangiano evolutivo. Isso. Você está criando. Entendi tua terminologia. Mas a corrente que é o ponto de volta, né? A corrente ela aparece na simetria elétrica, né? A Lagrangiana simetria, corrente elétrica, e digamos a corrente que vamos dizer, eu espero, que eu. Corrente gera interação. Mas ela é o que a gente está muito acostumado com a Lagrangiana interação, propagação, e eu fico sabendo na corrente. Na corrente. E hoje ninguém tem os dados da Lagrangiana. É
É isso aí, né? A imagem é essa. Então eu produzi o Lagrangiano, que é invariante global. Vou ver as belas surpresas que vão ficar depois do que é marinho. Mas é um Lagrangiano global. Agora sim, como a Glória falou, esse campo continuou sendo objeto. Eu agora pego. Então nós já vimos o seguinte: vimos que se eu tirar a equação do B mi, eu tenho B mi A é igual a F mi a mi A menos D mi a mi A. E mais esse termo aqui, menos F A B C D mi, substituindo isso aqui, D mi a mi B menos D mi. Opa, perdão, estou tirando. Isso aqui já estou justamente tirando a equação. Estou fazendo uma princípio variacional, vai dar um delta aqui, que vai dar esse termo aqui. Aqui sai o BMI, que eu jogo para cá. E aqui sai isso aqui. Então, se eu tirar a equação de campo para o BMI, aqui vai sair, um delta vai sair o BMI menos BMI, aqui vai sair o BMI, eu vou ganhar a equação algébrica, e daqui vai sair isso. Menos a MB a MC. Ou seja, no final, ele está mostrando que se nós fizermos multiplicar isso por um GA, isso por um GA, isso por um GA e isso por um GA, isso aqui está dando para nós BMI é igual a BMI a mi. Vou reformular isso um pouquinho após o intervalo. Mais I todo mundo conhece, reconhece que ele usa. Então isso aí é justamente. Então o BMI acaba sendo fio dos crentes do Young Deus. Nós vamos elaborar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a equação de campo já me deu quem é o meu BMI. E aí, se eu retorno com esse BMI aqui nessa Lagrangiana, só colocar, é o problema objeto, coloco agora isso aqui, então, ou pego isso aqui, como faz? Pode escrever dessa forma, como isso aqui, um índice A livre, e esse índice A é da representação adjunta, nada me impede de saturar essa equação com GA. Se eu saturar essa equação com GA, no exercício imediato me mostra que eu posso colocar isso aqui em forma matricial. Isso aqui é uma matriz, né? Na álgebra de matriz. Esse aqui é o computador de duas matrizes, justamente o computador que produz. Mas vamos esquecer, se eu não colocar isso ainda, depois a gente faz isso. Se eu jogo isso aqui no Lagrangiano, então isso aqui, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Exercício, né? Qualquer curioso vai querer reproduzir, a gente vai ver que isso aqui vai estar dando para nós esse Lagrangiano. F, mi A, ou seja, B, mi A, o Lagrangiano vai poder ser escrito dessa forma aqui, com essa forma. Conclusão: a simetria global, quando eu coloquei spin 1 em alta interação, eu ganhei uma nova física. Então eu ganhei o Lagrangiano aqui de interação. Ele está dando para mim, a menos de um coeficiente, isso aí já acerta, botando os fatores certos, ele é bobagem. BMA, onde esse BMA, fazendo aquela, eu posso pensar que isso aqui é BMI a mi, menos BMI a mi. E esse Lagrangiano aqui nada mais é do que o traço de levando em conta, claro, o braço. Depois eu vou dar essas relações para vocês. O traço de GA e GB vai poder sempre escrever ele como sendo tem um fator N aí, de diversos N, mas é basicamente proporcional ao delta. Vou dar essas relações depois para vocês. Então, conclusão. Então, o resumo de toda a história é esse. Eu peguei um conjunto de campos agora de spin 1. Associei esses campos, eles são um conjunto de campos que se relacionam por uma simetria global. Posso colocar alguma interação entre eles, desde que esses campos vivam na representação adjunta. Com isso, eu crio uma interação. Quando eu olho para o Lagrangiano da interação de spin 1, eu vejo que eu ganho dessa estrutura.
E aí o que a gente vai observar é que essa simetria que era global, automaticamente já ficou local. Na verdade, a invariância que nós tínhamos, que era essa aqui, agora colocando as coisas na representação adjunta, R, a mi, R é menos 1, que é o R transposto, isso aqui era para nós exponencial de I, K, GA, com esses parâmetros constantes. Mas se olhar essa estrutura aqui, com essa forma, na verdade, esse objeto que está aqui, ele é invariante sobre essa transformação. Vamos falar, se esse parâmetro aqui deixar de ser constante, se ele passar a depender do x, esse termo aqui só está crescendo desse termo aqui. Então, esse lagrangiano que foi construído em bases globais e que tem essa simetria global, se eu quiser fazer essa simetria ficar local, ele continua invariante, desde que a lei de simetria passe a ser essa, que a lei de transformação passe a ser essa. Então, o método de autointeração, ele te tirou de uma simetria global, te produziu um novo sistema, esse sistema mantém a simetria global precedente, mas essa simetria global ela está estendida. Na verdade, existe, ele já automaticamente é invariante local também. Então, quando eu coloco o spin zoom para autointeragir, a simetria que deveria ser global, ela fica sendo local. Quer dizer, a interação de spin 1, ela automaticamente induz que a simetria seja local. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro resultado. Com isso, a gente constrói uma teoria de números, baseado em princípios simples. Campo vetorial, conjunto de campos vetoriais, autointeração. Claro, se eu fizer no formalismo de segunda ordem, dá certo? Dá a mesmíssima coisa. Eu vou mostrar para vocês depois do intervalo como é que vocês fariam essa primeira aula no formalismo de segunda ordem. Tem só uma etapinha a mais. Vocês vão ganhar a mesma coisa. Então, nós vamos começando a concluir que o grupo de Lorentz, né, isso tudo vem do grupo de Lorentz. Se eu quero pegar um conjunto de campos vetoriais, de bósons vetoriais, e quero que eles tenham autointeração, eu consigo fazer isso, e a autointeração naturalmente me diz que a simetria é mais ampla do que a simetria global de partida. Ele já sai do variante local como bônus. Eu não precisei introduzir nenhuma simetria, eu apenas precisei descobrir se esse parâmetro aqui deixa de ser local, deixa de ser global e passa a ser local, e eu colocar nessa expressão aqui a transformação lá, coloco aqui, eu vejo que a invariância está aqui. E esse objeto aqui tem, se eu pego essa simetria aqui, esse objeto aqui passa a ter essa transformação. Como o lagrangiano ele é traço de B mini e B, então essa invariância, essa lei de transformação me leva a essa lei de transformação. Isso aqui implica isso. Segundo isso aqui. Então, se eu coloco isso aqui, coloco tudo que é linha aqui, eu tiro que o linha acaba sendo isso. Como esse objeto aqui é um traço, R menos 1, quando R aqui, isso fica invariante. Então a simetria já sai. Então a simetria local é uma consequência da própria simetria global, desde que eu colocar uma interação. Então vocês estão vendo que um aspecto físico, né? Então foi a autointeração combinada, né? Combinada com a simetria global. O que é importante é isso, global. Isso aqui deu para nós essa simetria
que eu ia com Deus. Yang Mills puro. Sem matéria. Fica como exercício para vocês fazer repassando isso aí, acertar os coeficientes. Eu não vou ficar procurando fator 2 e ensinamento do fator 2. Isso aí, tá aí. Os cálculos são esses, é a maneira de fazer. Tem várias maneiras de fazer. Ou fazendo a coisa na álgebra de Lie, ou fazendo as coisas com as constantes de estrutura. Aí eu acho que é bom fazer os dois modos para vocês treinarem, que isso é importante corrigir. Né? Então, vamos apagar isso aqui. Vou só iniciar agora, né? Passar para a formulação de segunda ordem. Então, no segundo intervalo, eu vou deixar a formulação. De segunda ordem. Isso aqui tudo, ó, a gente viu que foi em primeira ordem. São 6h20, então 6h40 a gente retorna, legal?